Shalom, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o evangelista Michael Knight. Sejam todos bem-vindos ao canal Rei Eterno. E eu quero estar aqui trazendo para você uma meditação sobre a palavra de Deus. Salmos 107, o versículo 20, está escrito: pois ele enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou da destruição. Eu quero dizer para você que nós somos abençoados, favorecidos por Deus, mediante a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na palavra de Deus estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então a palavra, ela vai nos conceder a fé, que vai nos ligar à graça de Deus, para que nós sejamos favorecidos em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós temos que crescer no conhecimento da palavra. Por isso que nós temos que ser prudentes. Nós não podemos andar como nécios, mas nós devemos nos inclinar para sermos cheios do conhecimento de Deus. Isso é muito interessante. O Senhor diz na sua palavra: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus também os rejeitou, para que eles não reinassem, para que eles não fossem sacerdotes de Deus. Então, eu quero dizer para você: tenha prazer em meditar na palavra. Porque é meditando na palavra que você vai ter a revelação do grande mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? É Cristo. Cristo, ele é o centro de toda a Escritura Sagrada. Ele é o alvo, ele é a substância de tudo aquilo que existe. Quando você cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e você entende quem ele é, você também se conhece. Porque a sua identidade está nele. Quando você conhece a Cristo, você também se conhece. Porque você vai ter a identidade de filho de Deus. Porque é por meio de Cristo Jesus que nós recebemos a filiação. E isso é maravilhoso, irmãos, porque nós somos reconciliados com Deus mediante a Cristo Jesus. Ele é a substância de toda a Escritura Sagrada. Ele está em todos os livros da Bíblia Sagrada. Toda a Escritura, a lei, os salmos, os profetas, eles dão testemunho do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, lá no livro de Gênesis, ele é o Deus criador de todas as coisas. A arca de Noé, que nos salva do dilúvio, a escada de Jacó, que liga o céu e a terra, e a semente da mulher que esmagará a cabeça de Satanás. No livro de Êxodo, ele é o Redentor, o Libertador, o líder a ser seguido por fé, ele é a nossa Páscoa. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito, a nossa oferta pelo pecado, o sumo sacerdote e o legislador de Israel. Em Números, ele é o maná que desce do céu, a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, a rocha ferida de Meribá. Em Deuteronômio, ele é o homem do renovo e a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o capitão das hostes celestiais e o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o juiz e libertador de Israel. Em Rute, ele é o parente remidor. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé e a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é profeta e juiz. Em 1 Reis, ele é o rei. Em 2 Reis, ele é o rei sábio e fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdras, ele é o escriba fiel, o escriba versátil da lei mosaica. Em Neemias, ele é o reconstrutor dos muros caídos, aquele que reconstrói os muros caídos da nossa vida. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu na porta do palácio, o livramento e a providência do povo de Deus.
Em Jó, ele é o justo sofredor e o redentor que vive. No livro de Salmos, ele é o bom pastor, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Em Cantares, ele é o noivo, o amado das nossas almas. Em Isaías, ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono, o Rei, o Senhor dos exércitos, o Messias prometido e aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o profeta escolhido. Em Lamentações, ele é o choro e a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das 4 faces. E em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o batizador, aquele que derrama do seu espírito sobre toda a carne. Em Amós, ele é o juiz divino. Em Obadias, ele é o salvador de justiça. Em Jonas, ele é o grande missionário em terras estrangeiras. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é o grande avivalista. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é a fonte, o homem do renovo. E em Malaquias, ele é o fogo do ourives, a potássia dos lavandeiros, o sol da justiça, aquele que vem trazendo a cura sobre as suas asas. No Novo Testamento, no livro de Mateus, ele é o Rei dos Judeus, o Emanuel, Deus conosco. Em Marcos, ele é o servo fiel, aquele que opera milagres. Em Lucas, ele é o Filho do Homem, o descendente de Davi. Em João, ele é o Verbo encarnado, a videira verdadeira, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida. Em Atos, ele é o glorioso Espírito, o Paracletos da igreja. Em Romanos, ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor da glória. Em 2 Coríntios, ele é o Espírito que dá liberdade. Em Gálatas, ele é o nosso substituto. Em Efésios, ele é o único Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Em Filipenses, ele é o Senhor exaltado, aquele que supre todas as nossas necessidades em glória. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para arrebatar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o nosso paradigma, o exemplo de homem perfeito. Em Tito, ele é a graça salvadora de Deus. Em Filemão, ele é o nosso fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o médico que cura o doente. Em 1 Pedro, ele é a pedra principal e a rocha de escândalo. Em 2 Pedro, ele é o nosso Deus e Salvador. Em 1 João, ele é a palavra da vida, a luz do mundo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em 2 João, ele é o Filho de Deus, aquele que veio em carne. Em 3 João, ele é o amado e fiel. Em Judas, ele é o soberano, o único dominador e Senhor nosso. E em Apocalipse, ele é a fiel testemunha, aquele que vive, foi morto, mas eis que agora vive para todo sempre. Ele é aquele que vem assentado sobre um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro que venceu, está assentado no trono, faz nova todas as coisas e ele nos diz: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Olha que maravilha, irmãos.
Toda a Escritura, ela dá testemunho de Jesus. Ele é o centro, ele é o alvo, ele é a substância de toda a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Nele nós estamos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Isso é maravilhoso. Medite na palavra de Deus. Tenha prazer em ler as Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos ímpios e a felicidade dos cristãos. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias são verdadeiras e as suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia para estar seguro e pratique para ser santo. Ela tem luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, o nosso bem é o seu intento e a glória de Deus é a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração e guiar os nossos passos. Leia atenta e frequentemente em oração, pois ela é uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. Ela nos é dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade. Ela recompensará o mais árduo labor e ela condenará a todos quantos menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Ela é a carta de amor que Deus deu ao homem e Ele espera que você venha romper os seus selos para que você possa desfrutar de todas as maravilhas e preciosas dádivas de Deus. Amém? Medite na palavra de Deus e seja grandemente abençoado, porque ela dá vida ao seu possuidor. Que Deus possa te abençoar e até um próximo momento. Seja abençoado em o nome de Jesus Cristo de Nazaré.